Maximino Barcelos Ribeiro, diretor da Max Contábil, e eu tenho recebido inúmeras perguntas de cliente e indagações sobre os principais erros financeiros referente ao caixa. Bem, se eu for enumerar erros financeiros, eu garanto que essa lista passaria de 100. Eu peguei 8 aqui para a gente poder falar um pouquinho desses 8 erros financeiros que vários empresários cometem quando estão na gerência dos seus negócios. Bem, vamos falar um pouquinho de cada erro desse e quem sabe a gente pode ajudar vocês. Quem sabe não, com certeza eles vão poder ajudar vocês a ter uma noção desses erros. Vamos lá então. Primeiro erro. Esse erro é muito feito por empresário. Confundir contas pessoais com as da empresa. O empresário ele vai se confundindo tanto, vai se embaralhando tanto, que chega um momento que ele não sabe se as contas dele são pessoais ou se são da empresa. Não sabe mais se a prestação do carro dele, aquele carro é dele ou da empresa. Não sabe que o pagamento da escola dos filhos não é da empresa, é dele. E não sabe quanto que ele tira da empresa para pagar as contas que são da empresa, fazendo uma confusão muito grande. E às vezes dá a impressão que aquele negócio dele não está sendo rendável, porque mistura as contas pessoais com a da empresa. E quando ocorre isso, pode ser até fatal. Correndo esse erro pode ser até fatal para a empresa. Outro erro, deixar de controlar os custos de produção. O empresário às vezes vai está fazendo para entregar aquela matéria-prima, está fazendo para entregar aquele produto e não sabe nem ou menos quanto custa, não sabe incorporar o aluguel dele junto ao custo da produção, não sabe incorporar o custo dos funcionários junto a seu custo para passar para o produto e se pergunta para ele quanto que custa aquele produto, ele não sabe quanto que custa e porém vende o produto sem saber o custo dele, não sabe quanto ele está lucrando ou quanto ele está perdendo vendendo aquele produto. Muitas vezes, deixar de controlar o custo, vocês de vez de estar lucrando, o empresário de vez de estar lucrando, ele está perdendo vendendo aquele produto. E quando ele começa a perder para vender o produto, ele pode ser fatal para ele. A empresa pode vir a quebrar. Outro problema que acontece, contar com recursos não recebidos. Esse é um problema gravíssimo. Quando você conta com recursos não recebidos e por alguma coisa aquele recurso não entra naquele determinado momento, você vai ter que recorrer a juros ou o custo seu financeiro passa a aumentar quando recorre a juros. É o famoso contar com o ovo antes da galinha botar. Então, esse é um problema muito grave. Às vezes nem tem uma formalização perfeita para aquele dinheiro entrar e o empresário já está contando com aquele dinheiro. Esse também é um erro muito fatal e que pode levar à morte da empresa também. Outro problema também que nós vemos, outro erro que é muito comum entre os empresários, estocar além do necessário. Vemos estoques enormes e esse estoque ele tem um custo tanto financeiro, tanto de armazenagem, tanto de manutenção desses estoques e tem também uma depreciação ou deteriorização. Aquele produto pode chegar até perder, até ter que ser jogado fora. Tem materiais que têm vencimentos e se ele venceu a data de validade, tem que ser jogado fora. O estoque,
a gente tem que se adaptar a um just time. Aquele estoque no local certo, na hora certa. É o mínimo que você tem que fazer para que você não tenha estoque alto, desnecessário, pôr o seu dinheiro naquele estoque. O estoque é um problema sério e que pode levar também a ser fatal. Imagina você perder um grande estoque porque venceu. Ou imagina você perder ou não venceu aquela mercadoria que você está vendendo, ela deixou de ser utilizada porque saiu uma versão mais atualizada daquela mercadoria, ela deixou de ser atualizada, aquela mercadoria ficou obsoleta, você não vai conseguir mais pôr no mercado aquela mercadoria, ou se for pôr, tem que pôr de vez ela subir, ela baixou de preço. Então, estocar além do necessário é um perigo e pode ser fatal para o empresário. Fazer previsões pouco realistas é outro problema grave também. E a gente depara muito isso com empresários que são demasiadamente otimistas com seus negócios. Não que ser otimista é ruim, mas tem que ser feitas as previsões que você tem que fazer, tem que ser de acordo com o que você vai, o mais realista possível, de acordo com o que vai acontecer, mais próximo da realidade. Quando você tem uma previsão fora da realidade, você vai fazer metas que você não vai conseguir cumprir, e vai partir dessas metas que você não vai conseguir cumprir, você vai realizar negócios futuros também que você não vão se realizar, podendo você ter dívidas acima do normal, podendo você ter compromissos que você não vai conseguir cumprir, e tudo que o empresário não pode fazer é não cumprir as suas obrigações. Não cumprir as suas obrigações vão gerar multas e muitas outras penalidades que às vezes podem ser fatais, que você não vai conseguir continuar tocando o seu negócio. Outro problema, não controlar de perto as contas da empresa. O empresário tem a obrigação de controlar de perto as suas contas, saber o seu caixa, saber a conta banco, saber a conta matéria-prima, saber todas as contas têm que estar controlada e ajustado com o empresário. Você deixar uma conta, só uma conta sua, sem você ter controle, ela pode te quebrar. Só um exemplo, a conta matéria-prima, aquela conta matéria-prima, ela começar a gastar muito com matéria-prima ou muito com outros tipos de gastos, sem você ter o controle dessas contas, o que vai acontecer? Você vai ter gastos acima do normal e não controlando ela pode ser fatais à empresa, pode ser um problema fatal. Outra coisa que também, preocupar em apenas vender mais. O empresário ele deve estar focado no lucro e nem sempre vender mais é questão que você vai ter mais lucro. Às vezes um empresário que vende 100 tem lucro de 50 e às vezes o empresário que vende 1000 tem prejuízo de 50. Isso é muito importante, preocupar não só em vender mais, preocupar se você vender mais, você vai ter mais lucro. Também não estou dizendo que o empresário não tem que crescer, não tem que aumentar, não tem que expandir. Ele tem que expandir não só as suas vendas, mas também o seu lucro. Tem empresário que preocupa só apenas em vender mais e não se preocupa em ter mais lucro. Tem que vender mais, mas com mais lucro. Essa tem que ser a preocupação principal. Outra coisa, não reconhecer que precisa de ajuda. Tem empresário que às vezes se põe numa situação de dificuldade e fala assim, não, eu supero isso tudo sozinho. Nós temos excelentes profissionais no mercado,
excelentes softwares de gestão, excelentes novidades no mercado que pode te ajudar a manter o seu caixa em dia, a manter essas contas em dia. Não é vergonha nenhuma buscar ajuda de um contabilista, buscar ajuda de um administrador, buscar ajuda de um engenheiro de produção para melhorar o desempenho do seu caixa. Porque cada melhoria que você põe na sua empresa reflete diretamente no seu caixa. E o empresário tem que estar aberto a melhorar. E para isso, às vezes, ele precisa contar com profissionais da área. Disponha-se a contar com profissionais da área para que você possa ter um caixa melhor. Bem, aqui estão alguns erros que são cometidos. Se eu for enumerar, isso aqui vai passar claramente do 100, que são erros que a gente vê no dia a dia, que a gente vê empresas cometendo. Claramente do 100. Se você quiser saber mais sobre esses erros, tem um artigo que eu estou publicando lá, inclusive com dicas de solução, algumas dicas de solução para esses erros. Eu vou deixar um link nesse vídeo, clica, fique sabendo mais, se intere para que a sua empresa não cometa erros que podem ser fatais a ela. Muito obrigado e até as próximas